Boa tarde a você que está aqui no perfil da Rádio do Trabalhador. Hoje nós estamos recebendo aqui uma pessoa muito ilustre, um professor, ele que é professor da Universidade Federal de Minas Gerais, está na Bahia pela ocasião do lançamento de mais um livro, ele que tem tantos livros escritos aí, é o professor Juarez Guimarães, que está aqui lançando o livro Em Nome da Liberdade. Mostra o livro para quem está em casa aí acompanhando a Sim. nossa live. É isso aí, professor Juarez. Olha, professor, seja muito bem-vindo ao perfil da Uhum, Rádio Trabalhador. O senhor vai falar aí com muitos trabalhadores e trabalhadoras, com pessoas do movimento sindical, com vários coletivos da Bahia, que estão uhum. assim ansiosos para entender um pouco mais sobre política e principalmente do ponto de vista de alguém que faz essa análise tão crítica ao mundo do trabalho na atualidade. Fala conosco, professor. Pois é, eu estava exatamente refletindo sobre isso, né? Que, que a democracia moderna se constituiu fundamentalmente a partir da luta das tradições vinculadas ao mundo do trabalho, sejam as tradições socialistas, comunistas, trabalhistas, social-democratas ou social-cristãs, mas todas elas contribuíram de forma decisiva para construir historicamente aquilo que nós entendemos como democracia, como direito universal do voto, como direito à igualdade na cidadania, como direito à educação pública, à saúde pública e os direitos fundamentais que protegem o trabalho de uma predação, isto é, de um uso, de uma exploração tão larga e tão intensa que ao final do seu trabalho, o corpo do trabalhador, a vida do trabalhador, a sua própria capacidade de ser uma pessoa humana é duramente afetada. Vamos nos lembrar que no século XIX, antes dos sindicatos serem permitidos, antes de existirem as primeiras leis de proteção do trabalho, na Inglaterra, o tempo médio de vida de um trabalhador inglês era de cerca de 30 anos. As pessoas morriam cedo de tanto trabalhar. Não havia um descanso semanal. As jornadas de trabalho eram de 12 horas diárias, sem descanso semanal, sem férias, sem proteção de acidente do trabalho, sem direito de aposentadoria. Então, vejam bem, foi, durou mais de um século a luta das classes trabalhadoras para reduzir a jornada de trabalho, para que sobre tempo do trabalhador se dedicar à sua vida, à sua família e a outras dimensões da vida. Nós estamos, inclusive, vivendo no Brasil um momento muito importante, que é a proposta de redução da jornada de 44 horas para 40 horas, de 6 para 5 dias de trabalho, sem diminuição da remuneração do trabalhador, né? Então, essa conquista já existe em muitos países capitalistas do mundo. E é um exemplo de como é importante a luta pelos direitos das classes trabalhadoras. Poxa, professor, é importantíssimo esse diálogo, porque às vezes as pessoas ainda estão com receio disso, né? Sim. Mas será que eu vou perder meu salário? Eu vou perder meu emprego? Como é que fica a minha vida agora? E a gente sabe que o principal ponto é a qualidade de vida que vai, possivelmente, culminar numa melhor entrega desse trabalhador. Né? Sim. Vão sair todos ganhando com a escala 5x2, não é isso, professor? Sim, as pesquisas realizadas indicam que o trabalhador, tendo mais tempo para a sua vida, ele produz mais, aumenta a produtividade do trabalhador. E, além disso, ele pode utilizar tempos sobrantes para investir na sua qualificação, na sua educação, pode, enfim, construir aquilo que nós chamamos de uma carreira, de ter uma perspectiva de futuro, de uma construção da sua qualidade como trabalhador. Se ele vive uma vida estreita do trabalho, intenso, para casa,
e chega esgotado em casa, não tem tempo nem de dividir as tarefas domésticas com suas esposas. Lembrando, inclusive, que cerca da metade da classe trabalhadora no Brasil é formada por mulheres. Mulheres que chegam em casa e que têm que fazer uma dupla jornada de trabalho, cuidando dos filhos, cozinhando, lavando roupa, etc. Então, veja bem, essa diminuição da jornada do trabalho é vista como fundamental não apenas para aumentar a produtividade do trabalhador, como também para permitir o desenvolvimento da humanidade do trabalhador. Nós não podemos conceber que o trabalhador seja tratado como se fosse uma mercadoria que você usa enquanto ela vale e depois é jogada fora. Nós temos que superar definitivamente uma cultura que não reconhece minimamente a dignidade de quem trabalha. E os argumentos de que o Brasil vai à falência se superar esta jornada extensa de 44 horas semanais, vamos nos lembrar que no período em que a escravidão foi abolida no Brasil, o argumento dos escravocratas era de que o Brasil ia falir. Quando foi aprovado o 13º salário, os capitalistas também disseram que as empresas iam falir. Quando se aprovou a jornada de 44 horas na Constituição de 88, há tantos anos atrás, também o argumento foi o mesmo. Mas o contrário aconteceu. O contrário aconteceu. Quanto mais direitos tem a classe trabalhadora, mais ela tem capacidade de produzir, de viver uma vida digna, de consumir, de participar, enfim, da vida social, se tornar uma pessoa cidadã, né? Consciente de seus direitos e construir uma ideia de futuro. Na verdade, se a riqueza circula e passa pela mão de mais pessoas, e pessoas em classes diferentes, classes sociais, Sim. e também em localidades geográficas diferentes, isso se chama divisão de riqueza, não é isso, Sim. professor? Sim. Esse foi o grande debate que se estabeleceu nos anos 60, quando da ditadura militar. Né? O principal economista brasileiro, chamado Celso Furtado, tinha exatamente essa tese, que a divisão, a distribuição da riqueza permitiria um desenvolvimento maior, porque você cria um mercado interno, você favorece a produtividade, a educação do trabalhador. E havia o argumento, então, na época do regime militar, que implantou o arrocho salarial, que era, primeiro nós temos que fazer crescer o bolo e depois nós vamos ver como dividir o bolo. Nós sabemos que o bolo nunca será dividido se depender de quem detém o controle do bolo. Então, esse debate ele é muito importante atualmente porque diz respeito à política de valorização do salário mínimo. É muito importante que o salário mínimo, que é aquele constitucionalmente definido como salário capaz de permitir a reprodução de uma vida digna do trabalhador e de sua família, que esse salário mínimo, então, ele seja valorizado até alcançar o valor histórico que permita uma vida digna às famílias trabalhadoras. Olha, professor, nós estamos falando aqui com milhares de trabalhadores e trabalhadoras, dos quais milhares deles, centenas de milhares, são sindicalizados. Mas ainda existe aqueles que ficam, né, com aquela pulga atrás da orelha. Mas a gente sabe que uma andorinha só não faz verão, Sim. né? Então, é de extrema importância, seja em que segmento for, que o trabalhador esteja organizado para buscar não só direitos, novos direitos, Sim. inclusive essa questão da escala 5x2, ela é uma questão de evolução humana, né? Como o senhor bem lembrou, Sim. há anos atrás, há centenas de anos atrás, né? 200, 300 anos atrás, as pessoas morriam com 30 anos de tanto trabalhar. Evoluiu-se, chegamos-se na escala de 44 horas. E agora, mais uma vez, essa escala está sendo repensada para uma escala 5x2. Então, essas demandas são novas demandas, mas existe também a necessidade
de manter direitos adquiridos. Sim. E só o profissional, o trabalhador sindicalizado é que pode, de verdade, ser representado, não é isso? Sim, um dos eixos centrais de ataque das políticas neoliberais às classes trabalhadoras é exatamente atacar os sindicatos, retirar o poder deles, não permitir que se desenvolva a cultura que nós chamamos de negociação coletiva dos direitos da classe trabalhadora e dos salários. Isto é, enfraquecendo os sindicatos, você enfraquece a classe trabalhadora. Então, por isso, essa perseguição aos sindicatos. Os sindicatos e aquilo que nós chamamos no Brasil a justiça do trabalho são instituições fundamentais de proteção, como você disse, dos direitos adquiridos da classe trabalhadora. Hoje nós sabemos cerca de 38% da população economicamente ativa do país não tem acesso aos direitos regulares do trabalho, vive em situações de trabalho precarizado. Então, há muito o que fazer no sentido de estender os direitos trabalhistas a todos aqueles que trabalham, inclusive, principalmente as mulheres trabalhadoras, que têm, como eu disse, que muitas vezes realizar duplas jornadas de trabalho, né? As mulheres, nas pesquisas que se fazem sobre as jornadas de trabalho, elas, em geral, trabalham muito mais do que os homens, porque há um trabalho invisibilizado das mulheres, que se realiza em casa, nos cuidados, que muitas vezes são atribuídos às mulheres, somente a elas, das crianças, das pessoas mais idosas, das pessoas doentes. Então, as mulheres trabalhadoras vivem um acúmulo de tarefas que levam a uma extensão da jornada de trabalho. As pesquisas recentes, inclusive, têm demonstrado que, com o aumento da pressão dos capitalistas sobre os trabalhadores, tem aumentado o adoecimento da classe trabalhadora. Tem aumentado, inclusive, o número de acidentes de trabalho nos últimos anos da classe trabalhadora. Então, vejam bem, a própria vida das pessoas, a própria saúde das pessoas está em jogo. Se a pessoa é submetida a jornadas extensivas de trabalho, a uma situação de estresse permanente, é a sua própria sanidade mental, é seu próprio equilíbrio vital que é destruído. Isto é, o fundamento da vida das pessoas é destruído. Então vejam bem a importância de você fortalecer os sindicatos, a unidade dos sindicatos, de promover campanhas de sindicalização, de defender a justiça do trabalho e o sistema que garante a proteção à dignidade do trabalhador. Muito obrigada, professor. Olha, eu conversei aqui com o professor Juarez Guimarães, ele que é da Universidade Federal de Minas Gerais. Olha, tem muita gente aqui. A minha filha trabalha no mercado, chora quase todo dia no caixa, pois os patrões humilham, grita, mesmo estando atendendo o cliente e já está adoecendo. Então, é importante, olha, se esse assunto lhe interessa, corre lá no perfil da Rede Sempre. Nós fizemos mais de 20 minutos de live lá com o professor Juarez. Ele veio à Bahia para lançar um novo livro. Fala um pouco do seu livro, professor, que eu sei que faz parte de uma coletânea, né? Sim. Em Nome da Liberdade, faz parte de uma coletânea. Mostra o livro aí para quem está em casa. Sim. E fala para a gente um pouquinho sobre essa coletânea. O livro, ele chama-se Em Nome da Liberdade, uma crítica socialista democrática ao regime neoliberal do Estado, e faz parte de uma coleção coordenada por um professor que é sediado na Universidade de Toronto, a Universidade de York, no Canadá, e que também organiza, junto com outro colega, coleções de livros editadas na Inglaterra e nos Estados Unidos. O professor Marcello Musto, que é de origem italiana, mas ele é um professor muito renomado no campo dos estudos internacionais, né, sobre os direitos da classe trabalhadora, sobre as tradições do socialismo. Já tem obras traduzidas em mais de 32 idiomas, né,
ele dá aula em muitas universidades no Ocidente, inclusive na China, no Japão também, e ele então coordena essa coleção. A ideia dessa coleção da editora Autêntica é saírem 4 livros por ano. Esse meu livro, então, que se chama Em Nome da Liberdade, ele vem exatamente discutir a tendência de crise das democracias liberais contemporâneas e uma certa angústia das pessoas identificarem movimentos de enfraquecimento e de formação de governos autoritários, de regimes autoritários, de regimes de lideranças que apelam à violência constantemente, como nós vemos hoje nos Estados Unidos e vimos também recentemente no Brasil. O que o livro faz, então, é ligar a defesa da liberdade aos direitos das classes trabalhadoras, porque a liberdade não pode existir sem igualdade social. A liberdade não pode existir sem que exista igualdade de direitos entre homens e mulheres. A liberdade não pode existir se houver uma diferença estrutural de direitos entre as pessoas brancas, as pessoas negras e as pessoas que descendem dos povos indígenas. A liberdade depende da igualdade. A verdade é essa. Sem igualdade das condições estruturais de vida, é a própria liberdade que é sufocada. Então o livro quer restabelecer esse valor fundamental da liberdade, vinculando-o à ideia da igualdade social e vinculando à própria ideia da democracia. Nossa, professor, que live maravilhosa, que material incrível. A liberdade depende da igualdade. Que essa frase, gente, fique aí marcada no coração de vocês. Toda a nossa gratidão ao professor Juarez Guimarães. Muito obrigado aqui, em nome da Rede Sempre, da Rádio do Trabalhador. Daqui a pouquinho esse material vai estar na íntegra no YouTube. E hoje ainda, às 18 horas, hoje que é quinta-feira, se eu não estou equivocada, de tanto feriado, hoje é quinta-feira, dia 23 de abril. Acertei, professor? Acertou. Acertei. Plenamente. Estou com a memória boa aqui. Quinta-feira, 23 de abril, 18 horas, palestra gratuita aqui, gratuita na sede do PT, no Rio Vermelho. Então, pode vir para cá e continuar essa maravilhosa palestra aqui com o professor Juarez. Professor, gratidão. Muito obrigada. Um grande abraço a todas e a todos. E vamos defender a liberdade. A liberdade e os direitos fundamentais das classes trabalhadoras.